povo Mio, tudo bem? Eu falei pra vocês que eu ia fazer uma série de vídeos falando sobre livros e como foi pra mim escrever e tudo mais. E hoje eu vim aqui com o primeiro vídeo de todos, que é como escrever um livro. E eu estou vindo aqui com 8 dicas pra vocês e que eu vou falar pra vocês ao longo desse vídeo. Vamos lá? A primeira dica que eu dou pra vocês é: use os seus sonhos mais bizarros. Exato, você não entendeu errado. Sabe aquele sonho esquisito que você tem e você não dá nada pra ele? Coloque, isso pode ser uma ideia de um livro. Sabe, você fala, gente, isso aqui é muito bizarro, mas pode ser. Vou dar um exemplo. Diário de Banana, por exemplo, é um livro e tem até filme hoje. Muitas ideias são de um menino, é contado por um menino pequeno, e muitas ideias eles são mirabolantes. Só que o que aconteceu? O livro hoje ele tá bombado no mundo todo, teve até filme sobre ele, e a maioria das coisas que acontecem ao longo do filme são coisas bem ridículas, sabe? E eu não tô falando assim que o livro foi baseado em sonho, não é isso que eu tô falando. Só tô falando assim que coisas que acontecem ali são coisas que justamente costumam acontecer com a gente em sonho, entende? Então, por causa disso que eu falo, coloque essas ideias assim mais bizarras que você tem no livro. Seja tanto você fazendo uma história falando a respeito de você, ou uma história fictícia. Isso funciona comigo, eu tenho certeza que vai funcionar com vocês também. 2. Tenha paciência. Um livro não vai surgir da noite pro dia. Você não vai conseguir escrever tudo num mês só, ou enfim, a não ser que seja um livro muito pequeno, uma história muito pequena, aí é até possível. Mas mesmo assim, um livro não vai surgir da noite pro dia. Tem que ser algo que você goste mesmo do que você tá fazendo, por causa disso que não dá pra ser da noite pro dia, entende? 3. Não crie pânico se você não conseguir escrever em determinado momento do seu rascunho. Sabe, aquele bloqueio de escrita. Fala, caramba, não tô conseguindo escrever nada. Não entre em pânico. Isso acontece com todo mundo, inclusive William Penn, que é o escritor de A Cabana. Ele tem costume de se recusar, é assim que ele fala? De se recusar? Enfim, ele sai totalmente do lugar onde ele mora, ele vai para outro lugar justamente para escrever. Então não entre em pânico se chegar em determinado rascunho e você falar, caramba, o que eu vou fazer na minha vida? Entendeu? 4. Não tenha medo se durante o processo você tiver uma ideia totalmente diferente, sabe? Tô escrevendo sobre vampiros e de repente do nada eu tenho ideia de escrever sobre alienígenas. Não tenha medo, sabe? Escreva essa ideia que você está tendo, guarde e quem sabe, ou você pode colocar nesse próprio primeiro rascunho que você está escrevendo, ou então em outro. Então não tenha pânico em relação a isso, tá? Guarda essas ideias porque ou vai servir para aquele livro ali ou vai servir para outro. Essa foi 3 ou foi 4? Tá, 5. Se exponha, sabe? Algo aconteceu com você e foi muito triste na sua vida e você pensa, cara, não vou conseguir escrever porque eu não vou pôr isso no livro. Escreva, sabe? Você tá com aquilo na ideia, na cabeça, escreva, coloque no papel, ou sei lá, enfim. Do jeito que você quiser, coloque pra fora isso, porque às vezes isso acrescenta muito pra você como escritor, enfim, e também acrescenta porque você tá escrevendo. Um livro não é feito só de momentos felizes ou só de momentos tristes, então isso acaba acrescentando ao livro. Se recrie. 6, acho que é 6, né? Se recrie. Não tenha medo de inovar quando você está escrevendo, sabe? Ninguém nunca escreveu um negócio desse, ninguém nunca vai ler. Escreva. Você não tem como saber se alguém vai ler ou não se você não tentar. É impossível você saber um negócio desse, sabe? 7 ou 6, não sei. Seja focado, sabe?
pelo menos uma vez por semana se dedica a escrever o seu rascunho, leia todo ele, sabe? É importante que você saiba o que você está escrevendo, sabe? Porque às vezes você pode demorar um certo tempo para escrever, então leia todo ele quando você vai escrever de novo. Porque às vezes tem coisas que você colocou, cara, eu não gostei disso, você muda. Ou então você tá tendo uma nova ideia pro livro, e daí você fala, caramba, mas e lá atrás? Essa parte não vai dar certo, então apaga. Então é porque às vezes que é sempre bom quando você vai escrever, ler tudo que você escreveu, por mais que já tenha 100 páginas. É chato, mas sempre vai te render mais no futuro, sabe? Você vai perder mesmo menos tempo quando você, por exemplo, tiver que mandar para a editora. 8 ou 7, eu acho. Não tenha medo, sabe? Isso é uma dica que eu dou mesmo, não tenha medo. Porque às vezes a gente fica pensando, sabe? Em várias coisas quando a gente vai escrever, fica pensando que não vai conseguir e tudo mais. E eu vou falar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo. Agora eu tô escrevendo o 3º livro já. Mas quando eu tava escrevendo o 2º, eu tive um bloqueio assim criativo. Eu falei, caramba, eu não vou terminar mais de escrever, não vou escrever nunca mais. E aí eu peguei, dei esse tempo pra mim, sabe? Dei esse tempo pra mim. E eu falei, não, vou esperar, sabe? Vou esperar esse tempo. E eu continuei ali. E aí quando eu voltei a escrever, eu tinha muito mais ideias do que eu tinha antes, sabe? Não tenha vergonha. Isso é algo que, assim, que eu digo literalmente. Eu sou muito tímida, eu sei que quase ninguém acredita, ou alguns acreditam, eu não sei. Enfim, mas eu sou tímida e... Só que quando é pra escrever, você não pode ter vergonha do que você tá pondo ali, sabe? Às vezes o que pode ser vergonhoso pra você pode ajudar alguma outra pessoa. E isso é sempre legal, sabe? Vai ter um momento que você vai escrever um negócio ali que você fala, caramba, isso é muito vergonhoso. Tipo, uou. E aí se você escreve, algum dia alguém pega justamente aquela parte e fala, cara, isso mudou a minha vida. Justamente essa parte foi que mudou a minha vida no livro, sabe? Ou então alguém lê o livro todo e fala assim, nossa, não tava dando pro livro, nada pro livro. Mas quando eu cheguei nessa parte, todo o meu contexto em relação ao livro mudou. Então não tenha vergonha ou medo, sabe, de colocar alguma coisa que importa pra você, ou enfim, uma opinião sua ali. Lógico que às vezes você tem que tomar um determinado cuidado, sim, isso é óbvio, sabe? De direitos, essas coisas assim, é muito complicado, porque eu disse que essa é a última dica que eu vou dar, pesquise, não importa o tema que você vai falar, sempre pesquise, porque isso vai acrescentar a sua vida. Tem muitas coisas que você, para escrever, você não aprende na escola, e isso é óbvio, né, porque escrever literalmente ainda não tem uma escola para isso, quer dizer, um curso para isso, né? Mas escreva sobre algo que você gosta, porque vai chegar um determinado momento que aquilo pode sim ficar cansativo. E se for um tema que você gosta, você vai falar, caramba, não tem como eu achar isso daqui cansativo, porque é um tema que eu gosto. Então, sempre, sabe, seja focado, seja determinado nisso, sabe? Então não tenha vergonha, ok? Essas foram as minhas dicas pra vocês. Eu vi esses dias atrás numa determinada página do Facebook, que eu não vou lembrar agora, e tava falando como escrever um livro, e ele deu várias dicas, inclusive eu vou falar, eu não sei qual é o link, mas eu vou dar dica pra vocês, de vocês procurarem no Google, que com certeza vai aparecer. E porque pra mim foi algo que foi assim marcante. E eu falei, foi algo assim bom pra mim. E eu falei assim, não, eu tenho que fazer as minhas dicas também, sabe? A mais do que eles fizeram. Então procurem, que vale a pena. E foi isso. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo, compartilhem pra todo mundo, porque eu acredito que todo mundo, não importa a idade, tem a capacidade para escrever um livro. Inclusive você que tá me assistindo. Inclusive você que tá me assistindo agora. Então, até a próxima, gente. Tchau!